Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e nesse vídeo nós vamos conversar sobre Passarinha. Passarinha é um livro muito emocionante escrito pela Catherine Erskine. Quem trouxe esse livro aqui para o Brasil foi a editora Valentina em 2013 e o livro é traduzido pela Heloísa Leal. Eu estava com altas expectativas com esse livro porque todo mundo falava muito bem. E logo aqui na primeira página da história nós temos simplesmente todas as 14 premiações que o livro recebeu, o que claramente aumenta muito mais as expectativas para o leitor e felizmente minhas expectativas foram correspondidas. Gente, 14 prêmios, isso é muita coisa. Passarinha é uma história contemporânea, ou seja, ela se passa nos dias atuais e vai contar a vida de uma menininha chamada Kathleen, que tem 10 anos de idade. A Kathleen morava só com o pai e o irmão mais velho porque a mãe dela fugiu quando ela ainda era pequena e deixou o pai cuidando dessas duas crianças. Mas agora ela tá passando por um problema muito maior, que é a perda do irmão. O irmão foi vítima de um tiroteio que aconteceu na escola dele e ele infelizmente foi morto. E isso foi uma perda bem recente na vida dela, então ela e o pai ainda estão tentando aprender como lidar com esse fato. Uma coisa que agrava a situação é que a Kathleen tem síndrome de Asperger, ou seja, ela tem aí um grau de autismo. E o enredo da história gira em torno do fato dessa menina querer buscar um desfecho para ela e para o pai. Ela aprendeu o significado dessa palavra, desfecho, e ela acha que buscando esse desfecho, mesmo ela não sabendo exatamente o que é, vai acabar ajudando ela e o pai a superar a morte do irmão. Porque o pai tá meio desnorteado com essa perda e antes ele já não cuidava muito bem da Kathleen, ele não sabia lidar muito bem com ela. Agora então ele tá sofrendo muito mais, ela meio que tá largada. E ela é uma menina muito introspectiva, ela não tem muitos amigos, ela tinha realmente só o irmão pra cuidar. E agora ela tá fazendo terapia na escola, na esperança ali de aprender mais sobre esse desfecho e mais sobre o mundo à volta dela. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão bonita é essa história e as lições que a gente aprende lendo esse livro. Eu encontrei muitos pontos positivos nesse livro, mas antes de falar sobre eles, eu gostaria de falar sobre a tradução da história. Antes de começar o livro, nós temos uma nota aqui da tradução, que é um texto que a narradora escreveu falando sobre como foi traduzir esse livro. Ela explicou que existem alguns termos em inglês que têm duplo significado, que para a história, esses termos poderiam significar tanto uma coisa quanto outra, e que ela optou por uma tradução específica, mas ela deixou bem claro que em alguns momentos aquela palavra específica poderia significar tanto uma coisa quanto a outra. Outra coisa também é que o livro faz alusão ao filme O Sol é para Todos, que é a adaptação do livro também O Sol é para Todos, da Harper Lee. O título original desse livro e filme é To Kill a Mockingbird. E o título original dessa história aqui se chama Mockingbird, justamente porque tem alguma alusão aos personagens desse filme. E aí a tradutora comentou que ela preferiu mudar esse título para Matar Passarinho, justamente para fazer alusão ao título, que é Passarinha, e para não ter que ficar enchendo o livro de nota de rodapé para ficar explicando essas referências. O que eu gostei bastante, porque eu já falei que não tenho paciência alguma para ler nota de rodapé. Então a tradução realmente foi algo bastante positivo para esse livro. Uma outra coisa positiva é sobre a construção narrativa desse texto. A personagem principal é a própria narradora da história e ela é uma menina de 10 anos. Por causa disso a gente não tem vírgulas nesse texto. A única situação em que há o uso de vírgula é quando, por exemplo, ela fala: "Aí meu pai disse, vamos almoçar". Essa pausa que existe entre o disse e o vamos almoçar é evidenciada com uma vírgula. De resto, não temos. Não existe vírgula para separar vocativo, não existe vírgula para separar aposto, não tem. E em nenhum momento isso deixa a narrativa confusa, porque depois que você se acostuma, parece que você tá realmente ouvindo a Kathleen contar a história dela pra você. Então você acaba sempre sabendo aonde tem essa pausa da vírgula, aonde é um vocativo, aonde é o aposto, aonde ela tá realmente contando uma lista e você tem que separar as coisas por vírgulas. Isso flui muito naturalmente. E que a princípio parece algo confuso, né? Você fala, nossa, um texto sem vírgula, como vai ser? E não é esse bicho de 7 cabeças, é simplesmente muito tranquilo e muito incrível como flui a leitura, mesmo tendo algo assim, incomum, né, pra gente. Esse livro é muito curto, ele tem um pouco mais de 200 páginas, os capítulos são bem curtos, o que flui ainda mais a leitura, mas ele é muito emocionante, ele é muito sensível. Ele é um livro que trata sobre a síndrome de Asperger sem realmente você sentir que ele é um livro didático. A própria Kathleen que tá contando a história dela e ela não entende a situação
condição dela, ela não sabe que ela tem essa doença. Mas a autora realmente botou as características que isso traz para um autista aqui na história. Então, se você conhece algumas dessas características, se você já tem um certo conhecimento sobre o autismo, você vai entender as situações ali, as nuances da doença nas características da Kathleen, seja nos diálogos, seja no que ela não entende, no que ela deixa de entender, nas próprias características dela. Isso foi muito legal, porque é uma forma de você trabalhar um tópico sem fazer com que ele fique chato, porque você tá o tempo todo explicando que aquilo faz parte da condição da menina. Você acaba conhecendo ela, você acaba se apegando a ela e entendendo o que faz ela ser diferente das outras crianças. E é um livro muito sensível porque ele não precisa ficar pegando pesado nas situações da história pra fazer você se emocionar. Eu infelizmente vou ter que comparar com o Extraordinário, porque é outro livro bem mais próximo desse aqui que eu tenha lido, que também vai falar sobre bullying e vai ter um personagem principal infantil. É que lá a gente tem diversas situações de bullying, diversas situações de discriminação, diversas situações do Olgi não se amando, sabe, não se sentindo bem com ele mesmo. Isso acaba emocionando a gente que tá lendo a história. E não que isso esteja ruim, mas é que esse livro aqui não usa esse artifício pra poder te emocionar à força. Ele basicamente vai contar situações do dia a dia dessa menina e só de você conhecer ela, de perceber ela e entender o que ela tá querendo, você já vai se emocionar, sem ele precisar botar cena de bullying, botar cena de violência. Apesar de ter algumas dessas cenas aqui, não é a grande característica desse livro. O livro gira em torno dessa menina querendo fazer o bem pro pai dela e pra ela mesma e querendo fazer amigos, sabe? E isso por si só já te deixa emocionado e já faz você gostar dessa história. Como vocês podem ver, olha, eu fiz diversas marcações de passagens muito emocionantes. É um livro realmente que, sabe, foi muito bem a leitura, deu aquele calorzinho no coração quando eu terminei. É um livro muito bom para ser trabalhado em escolas. Dá para adolescentes, pré-adolescentes lerem esse livro na escola e fazer um trabalho muito legal sobre autismo, sobre empatia, sobre amizade, sobre relação familiar. É um livro que traz bastante lições nesses tópicos. É um livro muito bonito, eu recomendo fortemente, principalmente se você tá precisando daqueles livros que vão te aquecer, sabe? Que você vai terminar e vai acreditar na humanidade, acreditar no futuro das pessoas, porque é um livro que te traz essa paz interior, que traz essa calma. Então, se você estiver interessado em comprar ou obter mais informações, lá no box de descrição tem um link pra Amazon pra você poder acessar, e se você comprar esse livro com esse link, você ajuda a gente aqui no canal. Bem, fica aí a minha recomendação, e se você já tiver lido esse livro, deixa aqui nos comentários a sua opinião pra gente poder continuar discutindo. Sério, gente, esse livro vale muito a pena. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu joinha. Se esse é o seu primeiro vídeo, se inscreve no canal pra você não perder o que a gente for postar daqui pra frente. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!